E aí pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa aula de eletrônica analógica, nós estamos falando sobre diodo semicondutor. E o objetivo da aula de hoje é a gente especificar uma visão da folha de dados do diodo, ou seja, a folha que o fabricante nos entrega com as informações técnicas do diodo. Quais são os tipos de envelopamento, ou seja, as formas com as quais nós conseguimos encontrar esse dispositivo no mercado. E também falar sobre um diodo especial que é o diodo Zener, que é aquele diodo que vai funcionar com polarização reversa. Então, a folha de dados do nosso diodo, ela pressupõe especificar algumas características que são importantes para o projeto dos nossos dispositivos. O primeiro é a tensão direta, ou seja, é a tensão que você pode aplicar sobre aquele semicondutor e tem a ver com a especificação de corrente e de temperatura a qual aquele elemento estará imposto. Então, a tensão vezes a corrente vai determinar qual que é a potência máxima que nós podemos trabalhar a especificação daquele diodo. Além disso, nós teremos também a especificação da corrente direta máxima, que é a corrente máxima que pode passar pelo nosso diodo quando ele está em polarização direta. Consequentemente, também há uma temperatura específica. A corrente de saturação reversa, ou seja, qual é a corrente que estará passando pelo circuito quando ele está em saturação, ou seja, quando ele está em polarização reversa. Essa corrente ela é muito pequena e deve ser muito pequena para a maior parte das aplicações quando a gente pensa num diodo comum. A tensão reversa nominal, ou seja, a tensão de pico inverso, ou seja, a tensão a qual o diodo pode funcionar sem que ele entre em ruptura, que é aquele parâmetro que vai funcionar quando a gente tiver o diodo Zener em operação. O valor máximo de dissipação de potência a uma temperatura específica, ou seja, a máxima potência que aquele diodo pode dissipar, que tem a ver com o parâmetro de tensão e de corrente a qual ele estará imposto. O tempo de recuperação reversa, ou seja, o tempo que ele leva para fechar o circuito, ou seja, aquele tempo que o diodo estando energizado, quando ele vai cortar, ou seja, no caso de uma polarização reversa, quanto tempo ele leva para recuperar suas informações ou reorganizar a sua estrutura, a sua camada, a sua região de depressão e, consequentemente, não permitir mais o fluxo de corrente. A faixa de temperatura de operação, ou seja, qual a temperatura que esse semicondutor pode estar exposto, então vai determinar a faixa de temperatura onde aquela aplicação pode estar inserida. E outras faixas, como faixa de frequência de operação, os níveis de ruído que ele vai ter, os tempos de chaveamento, que ele vai ter tempo para abrir, para fechar, nos seus processos. Também alguns fabricantes vão especificar esses parâmetros. Na folha de dados, um parâmetro importante é essa potência máxima, ou seja, é dada pela tensão máxima no diodo vezes a corrente máxima no diodo. E de uma forma aproximada, a gente pode dizer que a maioria dos diodos são diodos de silício e eles vão ter então uma especificação ou uma degradação, uma potência dissipada na ordem de 0,7 vezes a corrente que a gente vai ter sobre aquele circuito, porque vai ser mais ou menos ou aproximadamente essa queda de tensão que ele vai ter, ou seja, a tensão sobre o diodo em torno de 0,7. Aqui nós temos um fabricante que especifica aqui um diodo de silício. Então, como nós podemos observar, ele já vai falando aqui de questões de temperatura. Então, ele diz que a temperatura máxima de operação da junção é de aproximadamente 175 graus e que a temperatura dos terminais pode ser maior, na ordem de 260 graus. Então, você pode ter uma temperatura externa, desde que a temperatura da junção não ultrapasse 175. É claro que a gente não quer uma temperatura tão grande assim, tão alta assim, então nós vamos especificar os nossos circuitos para que a temperatura fique bem inferior a esta proposta. A faixa de operação dele, de temperatura,
vai dentro dessa classe especificada aí de menos 65 a 200 graus. Então ele pode funcionar dentro dessa capacidade. Ali também tem uma relação de dissipação de potência, como nós podemos ver no próximo elemento. E ele está dizendo que a uma temperatura específica de 25 graus, ele pode dissipar 500 miliwatts. Se nós vamos considerar que é mais ou menos 0,7, então 500 dividido por 0,7 vai dar a corrente, que é a corrente máxima de operação dele. Além disso, ele diz aqui qual é a tensão reversa máxima de trabalho dele, ou seja, 100 volts. Então ele pode interromper até 100 volts sem que ele entre em uma corrente de pico inversa ou que ele entre numa região de condução reversa. Então ele suporta até 100 volts na sua polarização reversa. Ele consegue abrir um circuito até 100 volts. A corrente que ele consegue trabalhar contínua, ou seja, direta contínua, aquela que vai acontecer durante todo o tempo, é de 500 mA. Então ele está considerando aqui que ele vai ter mais ou menos 1 volt de tensão. Então 1 vezes 500 mA dá 500 miliwatts. 1 volt vezes ampere, então nós teremos ali o watt e, consequentemente, ele está considerando aqui que a tensão do diodo é aproximadamente 1 volt, então 1 vezes 500 dá os 500 miliwatts que ele pode dissipar, que é nas suas condições normais. Tá? Aqui embaixo nós temos também algumas especificações. Então ele diz aqui a tensão direta, a corrente reversa, que na ordem ou dependendo das condições aqui do dispositivo, nós vamos ter aqui na ordem de nanoampere, microampere, nanoampere. Então, na ordem de 500 nanoamperes ou 10 a menos 9 amperes. Uma corrente muito pequenininha, como nós podemos observar. Ele fala também da tensão de ruptura, que aqui está especificado que ele pode trabalhar até no máximo 100 volts, E aqui ele está especificando a possibilidade de você chegar, ele vai romper a 125. Então, ele tem ainda uma diferença do 100 para o 125, que é o momento onde ele realmente vai gerar, ele vai romper e vai permitir então um fluxo de corrente reverso. Nós vimos também que o diodo ele tem uma capacitância, e nós até discutimos a relação das capacitâncias no momento que você tem altas frequências, que pode levar o circuito a não funcionar como um diodo de forma apropriada. Então, a capacitância desse dispositivo é na ordem de 5 picofarads, como está especificado aqui, a capacitância. 5 pico, 10 a menos 12 farads, que é a unidade de capacitância. E o tempo de recuperação reversa dele, ou seja, o tempo que ele leva para reorganizar a sua estrutura, é de 3 vezes 10 a menos 6 segundos, ou microsegundos. Então, é um tempo bem rápido para ele recuperar. Agora, se sua frequência é muito alta, e a sua unidade de tempo vai estar muito baixa, pode ser que esse dispositivo não seja adequado para que você possa trabalhar em suas funções. Então aqui ele está dando algumas características que mais para frente nós vamos verificar de uma forma mais objetiva para que a gente possa entender o comportamento desta folha de dados no projeto dos nossos dispositivos. Aqui nós temos então os tipos de envelopamento, ou seja, como nós encontramos esses produtos no mercado. Então nós temos o primeiro exemplo aqui, é o que é mais comum, diodo de uso geral. É o que a gente vai verificar no laboratório com maior frequência. Aqui nós já temos a estrutura para uma potência maior. E aí nós vamos trabalhando com elementos cada vez com maior potência. Então nós temos dispositivos aqui com invólucros que vão permitir fluxos de corrente bem maiores para os nossos dispositivos. Nós temos também, parecendo um transistor, para uma potência maior, mas não tão grande quanto as especificações desses chips aqui. Aqui nós temos os elementos SMD, que vão ser então colocados em circuitos impressos. E aí nós temos também outros tipos de configuração mais raros, mas possíveis de encontrar em algum dispositivo. Então essas são as fotografias para que a gente possa visualmente tentar identificar
a presença de diodos em circuitos à medida que a gente for avançando nos nossos projetos. Nós já vimos também como é possível a gente testar o diodo para ver se ele está em funcionamento adequado, utilizando o multímetro. Então, o multímetro normalmente tem uma função na escala resistiva, onde ele apresenta a fotografia do diodo. Então, utilizando o pino comum e o pino de resistividade do multímetro, você vai colocar aqui o terminal vermelho e aqui o terminal preto, ou seja, mais e menos, ele estará em polarização direta. E aqui nós vamos ver então qual vai ser a degradação que esse dispositivo vai gerar. Então, no caso, na ordem aqui de 0,36 é um diodo de germânio e o diodo de silício vai estar em torno aí de 0,67, 0,60, que vai ser a degradação gerada por um diodo de silício. Então, as formas da gente medir para a gente saber se ele está em funcionamento adequado. A primeira forma, então, é que a gente faça a especificação, onde a gente põe o terminal vermelho no positivo e o terminal preto no negativo. Ele vai estar em polarização direta. Nós vamos medir, então, qual é a queda de tensão que nós teremos sobre esse dispositivo. E, no caso da gente fazer o contrário, ou seja, da gente colocar o terminal negativo na especificação contrária da polarização direta, ou seja, aplicando uma polarização reversa, a resistividade apresentada vai tender ao infinito. Ou seja, alguns multímetros vão colocar 1 e não vão mudar nada, alguns multímetros vão colocar alguma resistividade muito alta, na ordem de não especificar ou não demonstrar qual seria aquela resistência, porque ele não tem uma escala para especificar isso. Mas o objetivo é especificar que essa resistência é infinita. Se porventura, ao fazer esse tipo de medição, você observar que ele conduz ou que na polarização direta ele tem uma resistência infinita, então que é nesse primeiro caso aqui, ele tem uma resistência infinita, então esse dispositivo está inutilizado. E na polarização reversa, se ele permite a condução, então também esse dispositivo está inutilizado, ele não está em condições de operação nominal. Então, existem faixas de funcionamento do nosso diodo. Essas faixas são especificadas pelas formas com as quais nós vamos trabalhar os nossos dispositivos semicondutores. A primeira faixa que a gente pode pensar é a faixa de operação Zener, que é aquela onde a gente tem o diodo reversamente polarizado, como nós podemos observar nesse desenho. Então, eu tenho aqui uma corrente, ela está especificada como IZ e não ID, igual a gente está acostumado, exatamente porque ela é uma corrente Zener, ou seja, uma corrente de avalanche. O diodo Zener, consequentemente, ele tem uma simbologia diferente, como nós podemos observar aqui. Então, nessa barrinha aqui, ele tem um prolongamento aqui dessa barrinha para especificar que no nosso circuito, ao invés de um diodo comum, nós temos um diodo Zener. O diodo comum já está em polarização direta. A gente pode observar que ele está no sentido contrário, está vendo? Então, um diodo Zener em polarização direta funciona como um diodo comum. Mas o diodo comum em polarização reversa não funciona como um diodo Zener. Nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Na polarização direta, nós sabemos que o diodo tem uma corrente porque ele tem uma resistência interna. Essa resistência interna, que vai pressupor uma queda de tensão, vai nos permitir determinar a tensão sobre o diodo, que tem a ver com a fonte que estará alimentando, o tipo de diodo que nós estaremos utilizando. Da mesma forma, nós temos uma tensão Zener, ou seja, uma queda de tensão Zener, como nós podemos observar aqui, que vai depender do estado deste diodo, ou seja, se ele está diretamente polarizado ou se ele está inversamente polarizado. Então, quando o diodo Zener estiver diretamente polarizado, ele funciona como um diodo comum. Então, eu posso, por exemplo, utilizar um diodo Zener como um diodo comum, uma aplicação comum, sem me preocupar com a característica reverso, caso o circuito seja um circuito de corrente contínua. Já o resistor, ele é um elemento simples, onde você tem uma queda de tensão e uma
corrente que passa por ele, ele dissipa ou transforma aquela energia em calor. Ele não funciona como uma chave, como nós podemos observar. Então, nós temos aqui o funcionamento da estrutura, ou seja, o diodo diretamente polarizado, é o caso desse momento aqui. O inversamente polarizado, onde você tem a tensão N, ou seja, a tensão capaz de tornar esse circuito condutor, então ele permite o fluxo de corrente neste momento. Então, um aumento no nível de impurezas que nós vimos permite que você constitua o diodo N, ou seja, que ele conduza em polarização reversa. Nós já estudamos isso em aula anterior. Então, esse dispositivo ele funciona na especificação de 1,8 até 200 volts. Então, você tem diodo N que é construído para que a sua corrente de avalanche aconteça em 1,8 volts. E aí você tem variações que o mercado aplica, isso vai até 200 volts. E também a especificação de potências, ou seja, qual é a potência dissipada por esse componente, ou seja, qual que é a máxima corrente que ele permite sob suas especificações, ou seja, a sua máxima transferência de potência. Isso acontece especificando potências de 1/4 de watt até 50 watts. Nós temos aqui então algumas especificações dadas pela folha de dados de um diodo Zener. Então ele tem aqui a sua tensão Zener, que foi dado, 10 volts. Ele tem a sua corrente Zener em miliamperes, ou seja, 12,5 miliamperes. Ele tem a sua impedância, ou seja, a sua resistividade em relação ao fluxo de corrente, de 8,5 ohms. Ele tem aqui uma impedância no joelho, ou seja, quando você não tem a corrente apropriada para que ele possa ter a sua condução, então ele tem uma resistividade muito maior ao fluxo de corrente. Ele tem uma máxima corrente reversa que nós já vimos, que é a sua corrente nominal. Ele tem uma tensão de teste na ordem de 7,2 volts. Uma corrente máxima que ele pode compreender na ordem de 32 mA, ou seja, de 12,5 a 32 é uma diferença bem significativa. E ele tem um coeficiente de temperatura, ou seja, uma variação de porcentagem das suas características por grau Celsius na ordem de mais 0,072. Isso quer dizer que se eu tiver a variação de 25 para 26 graus centígrados, então ele vai variar 0,072%, por exemplo, de 10. Então ele, ao invés de ter 10, teria 10,072. Ou seja, ele teria, se a gente for aproximar, 10,1. Uma coisa um pouquinho maior, porque houve uma pequena variação da temperatura empregada. Então, nesse caso específico, o Zener é um Zener de 10 volts e ele dissipa 500 miliwatts aproximadamente, especificado pelo seu fabricante, com um erro de 20%. Então, 20% significa que ele tem uma variação da sua tensão quando ele entra em condução. Essa variação é de 20%, então 10 vezes 20 vai dar 200, dividido por 100 dá 2, ou seja, ele tem uma variação de 2, mais ou menos 2. Então, a sua especificação é de 10 menos 2, 8, 10 mais 2, 12. Isso quer dizer que ele pode variar tanto para baixo, ou seja, ele entra em condução antes, quanto ele pode variar para cima, ou seja, ele entra em condução depois dos 10 volts. Ele tem uma tolerância de mais ou menos 2 volts, porque ele tem uma tolerância de 20%. Essa tolerância é muito grande, para algumas aplicações pode não ser adequado, mas em algumas aplicações a gente pode considerar isso como um parâmetro válido para o funcionamento desse diodo. A corrente de condução, ou seja, a corrente Zener total, ela é especificada como sendo a corrente máxima que a gente tem nesse circuito, determinada pela relação que foi especificada pelo fabricante, que é a sua corrente de teste. A potência, então, que nós calculamos, que é de 500 miliwatts, ela tem a ver, então, com os 12,5 vezes 4 vezes 10 e a sua tensão. Ou seja,
nós temos aqui uma especificação de 500 miliwatts, que é a dissipação, ou seja, a potência máxima de funcionamento desse dispositivo. É um parâmetro interessante para que a gente possa verificar a conformidade desse circuito no funcionamento dos nossos projetos. Aqui nós temos então agora a especificação da reta de funcionamento de carga, agora não considerando apenas o diodo em sua polarização direta, mas também no funcionamento da polarização Zener. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos aqui a reta que a gente já conhecia, ou seja, o funcionamento do diodo de forma polarização direta, mas nós temos aqui também a especificação dele em polarização reversa, onde nós temos aqui o momento onde ele começa a sua condução até o momento onde ele tem a sua condução máxima. Da mesma forma que aqui o diodo começa num momento e vai ter a sua corrente máxima num outro momento. Então aqui normalmente é 0,5 até 0,7 e aqui depende, claro, do diodo Zener que você está especificando. À medida que nós vamos tendo esse funcionamento, a resistividade do dispositivo vai mudando, o que permite que a gente também tenha uma variação de corrente, ou seja, uma corrente na ordem de 12,5 e no máximo aqui de 32 mA, como especificado pelo fabricante. Então, quando a gente tem mais ou menos 10 mA, é aquela corrente de saturação, então ele vai com uma resistividade tal para que você tenha ali uma queda de tensão muito pequena, ou seja, ele tem uma corrente muito baixa, a corrente tende a zero, consequentemente ele não degrada a tensão aplicada sobre ele, ele é uma chave aberta. Já quando ele vai chegando a uma proposta de tensão maior, ele entra em condução, então ele tem uma proposta bem significativa de mudança da sua corrente, e essa corrente vai mudando e vai permitindo o fluxo, ou seja, vai permitindo que haja condução por aquele circuito na avalanche, como nós podemos observar aqui no gráfico, verificando essa condição que nós estamos vendo aqui. Então a potência do Zener, ela vai ser, ou ela tem variação dependendo da temperatura. E esse parâmetro, ou seja, isso a gente pode calcular ou pode determinar através dessa fórmula que a gente está aqui, ou que nos foi especificado e também foi nos passado aquele valor que a gente tinha original, que foi dado pelo próprio fabricante. Então o T1 é o novo valor de temperatura, ou seja, a temperatura que você tem naquele momento agora, então, por exemplo, nós temos 30 graus. O T0 é a temperatura para a qual ele foi construído, 25 graus. Então 30 menos 25 vão dar 5 graus. O TC é o coeficiente de temperatura, ou seja, aquele coeficiente que nós vimos que foi dado pelo fabricante. O VZ é o potencial Zener nominal a 25 graus, que no caso foi especificado 10. E aqui nós temos a variação, ou seja, qual a variação nós vamos ter? Isso vezes 100 vai nos dar a representação de qual é o valor que nós variamos, ou seja, o que a gente tem de variação no parâmetro de tensão, à medida que a gente tem a variação de temperatura aplicada ao nosso exemplo, ao nosso cotidiano. Então, ao final dessa aula, nós vimos os dados que são especificados na folha de dados do diodo, vimos também os dados especificados por um diodo de Zener, ou seja, um diodo que tem outras características importantes de serem determinadas. Nós vimos os tipos de envelopamento que são utilizados, ou seja, os cotidianos, para potências altas, para potências pequenas, para placas de circuito impresso. E vimos também o diodo Zener, como é que ele funciona, quais dados ele apresenta, quais características são importantes. Mais para frente nós vamos trabalhar esses diodos em circuitos, então vai ficar mais claro as especificações técnicas e como é que nós vamos então usar aqueles parâmetros para que a gente possa determinar condições do nosso projeto.